Departamento de Disfunções Sexuais Femininas da ABENS. Eu sou Débora Brito, médica ginecologista e coordenadora do Departamento de Disfunções Sexuais Femininas, e hoje teremos a alegria de discutir um tema extremamente interessante, importante na nossa atuação, já que tantas vezes falamos do quanto estar atento aos fatores socioculturais no manejo das dificuldades sexuais, das queixas sexuais é importante, né? Nesse mês, né, que falamos tanto sobre a consciência negra, veio a ideia do departamento de podermos trabalhar um pouco em relação a isso, né? E aí tivemos, então, o pensamento de discutir um caso clínico em que essa questão interracial, ela é algo que precisa ser considerado. Para a participação da nossa atividade de hoje, temos como convidada a professora Andréia Marreiro, ela que é doutoranda e mestre em Direitos Humanos pela UNB, é professora de Direito na Universidade Estadual do Piauí, é fundadora do Instituto Esperança Garcia e é coordenadora da pós-graduação em Direitos Humanos da Faculdade Adelmar Rosado. Teremos também a participação da professora Andréia Rufino, que é ginecologista com atuação em sexologia, professora de ginecologia da Universidade Estadual do Piauí, pós-doutora pela UNB, doutora em ciências pela Unifesp, né? Além disso, tem formação em psicanálise, em psicodrama e análise psicodramática, para estar também fazendo parte aqui dessa discussão nesse momento de hoje. Então, sejam todos bem-vindos, agradeço bastante o aceite desse convite por parte da Andréia e também da professora Andréia, né? Nós, para essa atividade, iniciaremos com a apresentação do caso clínico pela professora Andréia. Hoje nós temos Andréia e Andréia, né? Como eu estava brincando com elas, é interessante para a gente trabalhar essa dicção. Teremos a apresentação do caso clínico pela doutora Andréia. Posteriormente, a Andréia estará trazendo, né, suas contribuições, falando sobre interseccionalidade, né, essa ferramenta, né, teórico-política que é tão importante ser utilizada, né, para abordagens, né, em que a gente precisa ter atenção a essa atenção e sensibilidade, tá? Posteriormente, discutiremos essas questões que podem estar relacionadas ao manejo do caso, relacionando aí com a terapia sexual, principalmente, a terapia de casal, e vamos abrir para que vocês possam também participar, fazer as considerações de vocês, e assim a gente crescer juntos com esse tema. Sejam todos bem-vindos. Professora Andréia. Olá, boa noite a todos e todas aqui presentes. Eu agradeço muito a Débora Brito pelo convite, né, para que a gente tivesse mais um evento do Departamento de Disfunções Sexuais Femininas da ABENS, e eu também agradeço o convite aceito pela professora Andréia Marreiro, que vai nos premiar aqui com a sua fala, e juntas nós vamos abordar, então, aspectos socioculturais na dinâmica de um relacionamento interracial que impactam na sexualidade. Ana, 35 anos, é uma mulher negra, psicóloga, casada há 4 anos com Paulo, 36 anos, médico e branco. Ela relata a diminuição progressiva do desejo sexual no último ano de relacionamento. Paulo permanece interessado e não compreende o desinteresse sexual recente dela. Eles namoraram por 2 anos e desde então viviam uma intensa e prazerosa vida sexual. Ela tem ciclos menstruais regulares e mantém hábitos de vida saudáveis. Ela fala ainda que se sente atraente sexualmente e que esta sempre foi uma questão de destaque no relacionamento deles. No último ano, o tema filhos entrou na pauta do relacionamento. Em conversas na família de ambos, Paulo se esquiva sempre que pode de conversar sobre a proposta de gravidez, e na família dele as conversas giram em torno da criança nascer parecida com a família materna. Esses eventos trazem lembranças de comentários da família dele sobre a ascensão social que ela teria com o casamento, embora fosse uma mulher bem-sucedida financeiramente. Então, o que eu destacaria nesse caso? Eu destacaria a diminuição do desejo sexual no último ano, que coincide com o tema filhos chegar na pauta do relacionamento, associada a esses eventos familiares, do receio da família branca de Paulo, com a chegada de filhos
de raça negra, e também essa lembrança que ela tem dessa expectativa de que ela queria ascender socialmente ao casar com ele. O caso também nos traz assim, evidências de que nós poderíamos descartar aspectos orgânicos a partir dos ciclos menstruais regulares e dos hábitos de vida saudáveis. Um outro ponto interessante é que ela demonstra uma autoestima sexual elevada, mas essa autoestima sexual elevada, ela não descartaria, por exemplo, uma objetificação do corpo dessa mulher negra, já que com a chegada do tema filhos, e o tema filhos traz uma ideia de reprodução, de descendência, que está resultando em um conflito não verbalizado, que atravessa a questão da racialidade nesse relacionamento. Eu acho que é importante a gente lembrar, assim, que o tema filhos e a possibilidade de um relacionamento interracial produzir um descendente de raça negra ou mestiço trouxe a questão racial e de classe social para o centro desse debate, desse caso entre Ana e Paulo. Então, apesar da Ana ser bem-sucedida financeiramente, a família branca dele a enxerga socialmente inferior e com a certeza do desejo de uma ascensão social. E aqui vale lembrar que as ideias que sustentavam o racismo científico no século XIX trazia a relação entre mestiçagem e degenerescência, segundo o professor Silvio Almeida no seu livro O que é Racismo Estrutural. Então, essas são questões, assim, bem profundas e que o caso traz um tanto na superfície. Então, nesse sentido, há dados suficientes, nesse caso, que sustentam a hipótese de que aspectos socioculturais estão atuando de maneira interseccional como deflagradores dessa disfunção sexual. Nós temos evidências suficientes na literatura de que a abordagem biopsicossocial deve ser o norte que ajuda os profissionais a lidar, a conduzir as disfunções sexuais e a terapia sexual. Então, há evidências suficientes de que os fatores sociais, eles são importantes de serem valorizados nessa conduta, como a raça e a etnia, e as normas sociais, status socioeconômico, que estão bem evidentes nesse caso da Ana e do Paulo, e eu ainda sugeriria, eu arriscaria dizer que há um conflito diádico silencioso, que está relacionado a essa questão racial. Nós também temos, na literatura, recomendações para que a avaliação e a valorização desses aspectos sociais, culturais, de raça, de etnia, sejam observados por todos nós profissionais que atendemos casais nessa situação, e também que nós fiquemos, assim, observando como que a família, não só os casais, mas como que a família daquele casal e todo esse seu conceito de socialização, como eles vivenciam a sua socialização, isso impacta diretamente nessa sexualidade desse casal. Nós temos também, né, na literatura, recomendações para que a gente reconheça como que os membros dessa relação, eles entendem a sua racialidade, como eles se auto-identificam a partir do seu gênero, do seu grupo social, e nós precisamos, sem dúvida, observar também que dificuldades nós, enquanto profissionais que atendemos os casais interraciais, encontramos para lidar com esse tipo de abordagem ou com essas questões. Então, nesse sentido, quando eu fui fazer essa revisão de literatura para apresentar esse caso, a gente percebe que há uma certa escassez de estudos falando sobre sexualidade das pessoas negras, né? Eu vou trazer algumas evidências recentes
falando sobre, trazendo narrativas em estudos qualitativos sobre esse contexto da raça sobre a sexualidade. Então, esse foi um estudo qualitativo, publicado recentemente, que traz narrativas de jovens universitários negros norte-americanos, e eles falam como a opressão racial, em um contexto social e relacional, afeta ou impacta as dinâmicas de poder dentro dos relacionamentos sexuais, como a autopercepção de raça e de gênero impacta a atuação deles, a performance deles dentro dos relacionamentos. Essa é uma outra pesquisa qualitativa com 20 mulheres negras de idades variadas, e essas mulheres, elas relatam e narram a vivência da sua sexualidade ao longo da sua vida. Elas falam de maneira bastante clara como há uma relação muito íntima entre várias categorias de identidade. Então, como elas se reconhecem como mulheres negras, a partir de que contexto histórico, ou seja, se perceber como uma mulher de uma etnia que foi escravizada, que foi vítima de violência e que teve seus direitos civis impedidos, isso impacta diretamente em como elas se percebem enquanto mulheres da raça negra, como elas se percebem pessoas negras e, ao mesmo tempo, mulheres, e como a idade, à medida que a idade dessas mulheres ia avançando, como a vivência da sexualidade ia sendo transformada, e esse empoderamento, muitas vezes, acontecia. Então, é a partir desse contexto histórico que descreve essa racialização, que faz com que as mulheres percebam que há uma hierarquia social a partir de uma racialização que concede privilégios e poder para determinados grupos, como os brancos, e desvantagens e opressão para outros grupos. Então, nesse sentido, quais são as representações de sexualidade das mulheres negras nessas duas pesquisas qualitativas? Que há uma série de estereótipos sexuais, como a objetificação dos corpos negros, no sentido de que são mulheres que estão sempre disponíveis para o sexo, que são mulheres com muitas habilidades sexuais, dispostas a muitas proezas sexuais, a essa hipersexualidade e também a promiscuidade. Então, esses estereótipos, eles impactam de uma maneira muito negativa na vivência da sexualidade das mulheres. Esse é um outro estudo qualitativo, também com outro grupo de estudantes universitários norte-americanos negros, e que trazem narrativas desses estereótipos, como as narrativas culturais que está na mídia, que está socialmente disposta, como as narrativas sobre o que é ser negro, como os estereótipos e as mensagens racistas que são colocadas socialmente, impactam diretamente na autopercepção das pessoas negras a partir da sua identidade, a partir da sua sexualidade, e como isso também resulta em uma série de dificuldades para interagir sexualmente com outras pessoas a partir de uma expectativa de que o outro enxerga você a partir dessa objetificação. Então, são corpos, por exemplo, que são descritos como dispostos para o sexo, mas não para um relacionamento afetivo, não para constituir um casamento, por exemplo, um relacionamento afetivo. Então, as narrativas históricas das mulheres negras refletem todo um sistema político baseado em dominação, em poder e em privilégio de homens brancos. Então, é a partir de todo esse contexto da história da racialização, dessa visão de mundo, das crenças, de valores e de comportamentos, que a gente precisaria olhar para esse relato da Ana e investigar como ela vivencia ou como ela percebe, vivencia o estigma e a discriminação dentro desse relacionamento. Ao mesmo tempo, investigar
como Paulo percebe o papel da branquitude. Será que ele se percebe como um sujeito racializado? Ou ele é um sujeito branco, com uma branquitude acrítica, que não se percebe como racializado, ele não identifica que existe o racismo, ou que determinadas atitudes deles refletem esse racismo, no sentido de não reconhecer os privilégios raciais e as violências decorrentes desse racismo dentro da vivência desse relacionamento com ela. Então, eu trago essas provocações para que a Débora e a Andréia, a professora Andréia, nos enriqueça a discussão. Eu trago aqui toda uma literatura que a professora Andréia Marreiro nos sugere, né, como adicional para que a gente possa adentrar nessa questão do gênero da racialidade e principalmente dessa interseccionalidade. Queria convidar agora, obrigada, professora Andréia, como sempre, né, uma linda revisão de literatura, assim, trouxe pontos, assim, bem pertinentes, e queria convidar a Andréia, né, nossa professora Andréia, para estar trazendo um pouco para todos nós sobre interseccionalidade, né, porque sentimos, assim, nós que trabalhamos com medicina sexual, nós reconhecemos a importância de acolhermos, né, as dimensões socioculturais, mas é muito comum esse discurso da dificuldade, né, como, né, quais são as estratégias, né, e aí sair um pouco dessa visão mais organicista, né, da vivência da sexualidade, do cuidado em relação à disfunção sexual, e acolher um pouco mais essas dimensões socioculturais, esse diálogo que é fundamental entre, né, essas ciências mais biomédicas e as ciências sociais. Então, fico muito feliz que você tenha aceito o nosso convite, né, tenho certeza que cresceremos todos juntos com esse encontro. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Débora Brito, é uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria estar aqui com a professora Andréa Rufino, e todas as pessoas que estão nessa noite de segunda-feira com esse desejo de estar aqui discutindo algo que é tão fundamental para as nossas vidas, né? Então, eu agradeço o convite, eu penso que a gente tem um desafio gigantesco para tentar entender a complexidade desse mundo, que é esse diálogo interdisciplinar, né, e por isso eu fico muito feliz de estar aqui, eu penso numa sala bastante diversa, né, em termos de formações e de atuações profissionais. Quando eu conversei com Débora e Andréa sobre o que nós trataríamos aqui hoje, como que a gente se organizaria, a gente chegou a essa conclusão de como era importante pautar, trazer a interseccionalidade, né? E eu gostaria de começar dizendo que a interseccionalidade, ela é um conceito que passou a ser bastante difundido nos últimos anos, nos mais variados espaços, né? Nos espaços acadêmicos, nos espaços políticos, nos diversos espaços sociais. E a Carla Cotirene diz que é da mulher negra o coração da interseccionalidade, né? E aí, por que a interseccionalidade é essa sensibilidade analítica, é essa ferramenta teórica, é esse modo de ver e de analisar o mundo, de pensar o mundo, é de mulheres negras, é de intelectuais negras, é de feministas negras, nasce ali, né, a partir dessa experiência, que é ser mulher negra. Porque mulheres negras, numa sociedade estruturada pelo racismo, pelo sexismo, elas estão aí nessa encruzilhada, nesse intercruzamento, nessa interseccionalidade entre essas duas avenidas, entre esses dois sistemas de poder, entre essas duas estruturas de opressão. Antes de entrar na interseccionalidade, eu queria convidar todas as pessoas que estão aqui a refletirem um pouquinho sobre o que entendem por racismo. Essa eu acho que é uma questão muito importante para que a gente possa localizar como que essa expressão, né, toca em cada um de nós, quais são as concepções, as ideias que a gente tem sobre racismo. Por quê? Porque, historicamente, o racismo é quase que uma palavra tabu, né, parece duro falar a expressão racismo, ao mesmo tempo que ela é uma expressão polissêmica.
É uma expressão que está nas nossas vidas desde sempre, né? Mas é uma expressão que a gente precisa muito discutir o que tem ali exatamente dentro dela, né? Então, uma primeira questão, então, se vocês pudessem, né, pensar, fechar os olhos e pensar, quando vocês escutam a palavra racismo, qual é a imagem que vem, né? Qual é a expressão que vem? O que é racismo aí em cada um de vocês, em cada uma de vocês? Historicamente, racismo foi uma palavra negada, uma palavra silenciada, uma palavra que, por uma produção intelectual, foi dita que não existia no Brasil, né? Foi uma palavra que se silenciou ali para dizer que nós somos um povo, que nós temos uma formação social em que as diferentes raças, elas conviviam harmonicamente. E essa ideia, né, esse argumento, ele serviu ali, especialmente naquele momento em que a gente teve uma abolição formal da escravidão, e a gente passou a ter um número muito grande de pessoas negras, então, libertas, né, formalmente, num número maior, inclusive, do que brancos, e se tinha ali um receio sobre o perigo, né, que aquela massa de gente negra, de povo negro, poderia fazer diante, inclusive, das inúmeras injustiças e violências que tinham vivido no período escravocrata. Então, com isso, se silenciou, se produziu um pensamento de silenciamento do racismo, então se cria a ideia dessa democracia racial, ao mesmo tempo que se institui como política de Estado, como política pública, um processo de branqueamento da sociedade brasileira, num estímulo, num incentivo intenso da imigração europeia para o Brasil, na constituição, então, de uma mão de obra livre, branca. Numa outra perspectiva, né, especialmente em grupos mais progressistas, a gente também tem um silenciamento do racismo, aqui numa outra perspectiva, numa perspectiva quase de escamoteamento, de dizer, olha, o problema do Brasil não é um problema racial, o problema do Brasil é um problema de classe. O problema no Brasil está relacionado exclusivamente à pobreza. E aí se argumentava que, diferente de outros países, o problema no Brasil era, então, dessa inclusão de pobres e não da inclusão de pessoas negras. Então, esse é um primeiro movimento histórico importante para que a gente possa compreender o racismo no Brasil. A gente tem uma negação, um silenciamento, um escamoteamento dessa discussão. Isso faz com que todos nós tenhamos um véu para as questões raciais no Brasil. Num segundo momento, a gente tem um processo de pessoalização do racismo, que é exatamente essa identificação do racismo com atos isolados, com atos individuais de pessoas que são, inclusive, questionadas moralmente. Então, quando muitas vezes a gente pensa em racismo, né, a gente fecha os olhos e a gente imagina o que é racismo, imediatamente vem à nossa mente os ataques, por exemplo, né, que artistas, apresentadoras de televisão, né, como Maju Coutinho, vivenciam nas redes sociais de gente fazendo ofensas, xingamentos, né, então, não raramente a gente associa o racismo, então, a esse ato individual, a um ato isolado de determinadas pessoas que para a gente são pessoas que são questionadas, né, moralmente. Num terceiro momento, que eu acho que é o momento em que a gente está hoje no Brasil, a gente vem conseguindo ter mais força num debate que eu penso que é fundamental e que, especialmente, né, o movimento negro unificado vem há muitos anos pautando, provocando, que é a compreensão de que o racismo, primeiro, é uma questão que estrutura a nossa vida, portanto, que precisa ser falada, que não há nenhuma possibilidade da gente enfrentar o racismo se a gente silencia, se a gente não fala sobre isso,
mas que ele não é apenas uma questão individual, não é apenas um ato isolado, não é apenas algo que a gente pode resolver a partir de enfrentamentos individuais, de enfrentamentos relacionados a atos, a práticas ali pessoalizadas. O racismo, para, né, intelectuais, como, por exemplo, o professor Silvio Almeida, que a professora Andréa Rufino se referiu, mas para uma série de outros intelectuais, uma série de movimentos, inclusive, antirracistas, especialmente o movimento negro unificado, o racismo é uma estrutura. E quando a gente diz que o racismo é uma estrutura, a gente está falando que o racismo é esse sistema de dominação, é essa força que orienta a nossa vida em sociedade, como diz o professor Silvio Almeida, orienta as nossas ações conscientes e inconscientes. Quando a gente fala que o racismo é uma estrutura, que a gente está falando é que o racismo, ele estrutura a política, ele estrutura a economia, ele estrutura as subjetividades. Então, ele estrutura e ele pauta uma questão econômica sobre quem são as pessoas, né, que estão ali gerindo a economia e quem são as pessoas que estão ali sofrendo com o desemprego, que ele estrutura quem são as pessoas que estão nos espaços de poder tomando decisões, né, e quem são essas pessoas que não acessam esses espaços de poder, portanto, não estão ali representadas. Mas estrutura, que eu acho que é muito importante da gente pautar hoje aqui na análise do nosso caso, estrutura as nossas relações pessoais, estrutura as nossas relações afetivas, porque estrutura as nossas subjetividades. E aí aqui é interessante pensar que as nossas subjetividades, portanto, numa sociedade estruturada pelo racismo, elas se dão, né, elas se relacionam a partir dessa estrutura, elas se constroem a partir dessa estrutura. E, portanto, quando a gente está falando desse casal, né, a gente está falando de uma relação de afeto, mas de uma relação de afeto constituída pelo racismo, atravessada pelo racismo. Isso para dizer que, quando a gente está falando desse caso, por exemplo, algo que é fundamental a gente entender quando a gente entende que o racismo é uma estrutura, a gente entende que mesmo as relações afetivas, mesmo as relações amorosas, elas são atravessadas, elas são marcadas pelo racismo. Portanto, o afeto, ele não significa ausência de racismo, ele não é capaz de retirar o racismo dessa cena. E aí, uma das questões fundamentais, eu penso na análise desse caso, é a gente entender como ali tem um silêncio, né? Então, tem um silêncio por parte da Ana. Se nós não olhamos com essa lente, né, para enxergar o racismo, haverá também um silêncio e uma falta de sensibilidade dos profissionais e a impossibilidade, portanto, de atender uma demanda específica daquela paciente ali, né, daquele caso, que está completamente pautada, atravessada por essa questão. Então, a interseccionalidade, ela nasce com esse nome nos Estados Unidos, a partir de um trabalho de investigação e de atuação de uma jurista chamada Kimberly Crenshaw, quando ela atua num caso trabalhista contra a General Motors, e ali a gente tinha uma situação muito, muito, muito importante, né? Uma situação paradigmática que era uma acusação de que a General Motors estava agindo com uma discriminação, né? E aí ali teve uma dificuldade muito grande de entender por que ela estava sendo acusada de discriminar racialmente e uma discriminação também de gênero, porque ela argumentou que como é que eu posso estar discriminando o gênero se eu tenho aqui mulheres na minha empresa, né? Como é que eu posso estar discriminando racialmente se eu tenho homens aqui na minha empresa? E aí a gente tinha ali a presença de mulheres brancas no atendimento ali naquele lugar, né, de que serão as mulheres que vão atender, vão ser as secretárias, portanto, vão estar ali colocando a cara, né, nesse processo de atendimento, e os homens negros que trabalhavam na parte
da produção na parte mecânica lá da fábrica. E aí, com isso, né, a Kimberly vai dizer, olha, aqui a gente precisa, para olhar essa situação de um modo complexo, para entender onde está a injustiça aqui, né, a gente precisa entender que mulheres negras estão aqui no meio dessa encruzilhada. Então, quando ela está dizendo isso, ela está dizendo, a gente, quando olha para o gênero, a gente tende a olhar para as demandas de mulheres brancas. Quando a gente olha para a raça, a gente tende a olhar para a demanda de homens negros. E isso é um problema. Isso é um problema porque mulheres negras têm uma experiência, têm um modo de estar no mundo atravessado por essas duas estruturas. E isso faz com que elas sejam sistematicamente silenciadas. Então, a interseccionalidade como uma ferramenta, como uma sensibilidade analítica, né, uma ferramenta que nos ajuda a perceber essas especificidades de mulheres negras, como também uma ferramenta política, né, como um modo de ver, de produzir, de perceber, de pensar o mundo, de pensar as questões, nos ajuda a compreender como esses sistemas de opressão, eles operam juntos e simultaneamente, né, impossibilitando a escuta das demandas de mulheres negras. Esse conceito, importante pontuar isso também, ele é um conceito que ele nasce com esse nome, como eu disse, ali naquele contexto, mas nós temos muitos antecedentes, né, a esse conceito, especialmente aqui no Brasil, que eu acho que importa falar, né, aqui, pensando que a nossa cabeça pensa onde os nossos pés pisam, né, a gente tem teóricas intelectuais como a Lélia Gonzalez, que vai lá na década de 70, participando, inclusive, né, do movimento negro unificado, como uma psicanalista, né, no texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, denunciar, dizer, né, apresentar essa complexidade em que mulheres negras estão inseridas, e, como disse a professora Andréa Rufino, esses estereótipos que enclausuram a experiência de mulheres negras, né, então ela vai dizer nesse texto dos estereótipos, por exemplo, da mulata, da doméstica e da mãe preta. E é muito interessante porque a Ana, né, a sujeita aqui do nosso caso, ela foge a esses estereótipos, mas mesmo fugindo a esses estereótipos, ela é o tempo todo ali aprisionada a eles, né, então ela é uma mulher que tinha uma vida sexual ativa, portanto, até ali estava tudo bem, né, já que ela cumpria esse papel que era esperado, mas no momento em que ela casa com esse homem e ela tem a possibilidade de ali construir uma relação formal com esse homem e uma relação que vai gerar filhos, né, que vai gerar uma descendência, isso vira um problema. E isso vira um problema porque, no Brasil, todo o nosso processo histórico-social caminha para um processo de branqueamento, né, do povo brasileiro. Então, quando esse homem tem a possibilidade de seguir esse processo de branqueamento, e ele nega isso, ele coloca isso em risco, né, coloca a perigo, casando com essa mulher negra, que vai, né, poder ali produzir, né, uma fissura nessa estrutura, isso vira um problema, ainda que não seja dito. Então, eu acho que a gente tem um desafio gigantesco aqui, que é também entender que esse homem, como trouxe o professor André Rufino, ele é um sujeito racializado, mas que não se entende como um sujeito racializado, porque uma das formas de manutenção do racismo é exatamente o silenciamento sobre o privilégio branco. Então, essa é uma outra questão importante, né, que eu penso que é a gente compreender que não é possível discutir, enfrentar o racismo sem enfrentar a branquitude, porque uma das formas de manutenção do racismo é a criação desse sistema também de poder que está aí o sustentando, que é a branquitude, que tem como um dos pilares esse processo de silenciamento, né, de não racialização do povo branco. Então, quando o que se racializa, e é muito interessante observar isso, nesse mês de novembro, né, o mês da consciência negra, quem é o sujeito racializado é o negro, né? O branco, ele não é racializado. E quando o branco não é reconhecido como um sujeito racializado,
há um silenciamento e uma negação de todos os privilégios que brancos herdaram do sistema escravocrata. E essa é uma questão fundamental, porque quando o companheiro de Ana não se reconhece como um sujeito branco, isso para ele vira um problema gigantesco, porque além de silenciar o racismo, ele não enxerga porque os motivos pelos quais a família dele fala, por exemplo, sobre né, o interesse da Ana em casar com ele por uma possibilidade de ascensão social. Certamente tem um incômodo nele ali por conta dessa questão dos filhos, mas ele não consegue nomear esse incômodo, e aí ele permanece reproduzindo esse privilégio, né, e não se questionando sobre esses privilégios materiais e imateriais que ele herdou desse processo, né, escravocrata que a gente vivenciou de um modo tão intenso no Brasil. Então, acho que essa é uma questão fundamental e que também aparece uma outra questão que eu acho importante pontuar já para caminhar para o final, como esse silêncio, né, e essa negação do privilégio branco constituiu que a Maria Aparecida Bento, que é uma socióloga, uma psicóloga, que escreve uma tese de doutorado na USP, nomeia nessa tese de doutorado, que são os pactos narcísicos da branquitude. Então, a gente silencia isso, né, silencia todas essas questões, porque o próximo a ser questionado, a ser desmascarado, né, pode ser eu. Então, eu encerro por aqui, me coloco completamente à disposição das perguntas, né, teria outras coisas aqui para pontuar, mas o nosso tempo urge. Eu agradeço a possibilidade do diálogo com vocês. Andréia, muito obrigada, tá? Assim, eu estou bem feliz. Eu acho que você trouxe, assim, de uma maneira muito leve, com muita clareza, né, um pouco desse aprofundamento, que era o que a gente esperava mesmo vivenciar nesse encontro de hoje. Talvez a doutora Andréia concorde comigo, depois ela vai poder trazer alguma coisa. E aí eu queria trazer para a nossa discussão, e aí vocês fiquem à vontade se vocês quiserem complementar alguma coisa, assim como todo o grupo de participantes que queira colocar alguma coisa também se sintam confortáveis, como trazer isso, né, que a gente está conversando aqui, e um caso como esse, que a paciente em questão, né, sequer traz esse tema, né? Então, é um tema que, em algumas situações, o profissional assistente percebe que pode ser algo que está atravessando aquele contexto, mas como trazer isso para a discussão quando isso não é algo que a própria paciente traga como um incômodo ou algo que está ali aparente. E aí, na revisão de literatura que eu fiz para que a gente pudesse estar conversando sobre isso, principalmente buscando, né, trabalhos mais voltados ali para o cuidado na terapia sexual ou para o cuidado na terapia de casal, eu não encontrei muita coisa em terapia sexual. Então, parece que a gente vive mesmo, a gente sempre começa os nossos artigos da medicina sexual, né, da sexologia, que os fatores socioculturais são muito importantes, mas parece que a gente caminha pouco para tentar entender como eles atuam. Porém, quando a gente busca as referências de terapia de casal e de família, a gente vai encontrar muito mais estudos muito interessantes, pessoas escrevendo muito bem sobre isso, né? E algo que ficou como uma conclusão é que, na grande maioria das vezes que esses casais aparecem nos contextos de terapia de casal, não de terapia sexual, mas na terapia de casal, eles colocam, né, pelo menos é isso que muitos dos estudos, né, qualitativos e algumas revisões trouxeram, eles colocam que a questão interracial, de maneira nenhuma, vai ser uma questão que define quem eles são. Porém, ela é uma questão que jamais pode ser considerada irrelevante na atenção a esse tipo de casal. Então, muitas vezes, né, quem vai perceber que existe alguma questão ali vai ser realmente profissional assistente, algo que pode estar encoberto por esses não ditos
que tantas vezes são tão importantes. E aí, voltando um pouco para como a gente trabalha em terapia sexual, um dos modelos, né, que nós mais usamos de intervenção em terapia sexual, que nós mais treinamos os nossos residentes e os alunos, chama-se modelo PLIST, né, que em português é PILSET, que é o modelo de permissão, né, que é um acrônimo, né, que significa permissão, informação limitada, sugestão específica e terapia intensiva. E aí a permissão é exatamente a gente dar oportunidade que aquele tema possa aparecer dentro do atendimento. E aí, a partir disso, por exemplo, a paciente pode vir e referir, por exemplo, como a Ana referiu a questão do desejo sexual. E aí eu posso ficar com a Ana e o Paulo correndo em círculos, né, tentando entender de onde que vem essa diminuição desse desejo sexual, e posso educar a Ana, né, como, por exemplo, buscando algo sobre desejo sexual responsivo, estimulação sexual, como que ela se percebe, ali sempre no que já está postulado, que a gente já aprendeu sobre modelos de resposta sexual. Mas aqui a questão, ela vai muito além, né? Ela vai muito além de, por exemplo, não conseguir ter um estímulo sexual eficaz, porque, ao que parece, ela coloca com muita clareza, eles tinham uma vida sexual muito boa, e o que a gente está vendo aqui é que realmente a Ana, ela está caminhando para ter uma disfunção sexual, ela já vem aí com 1 ano, né, de queixa e de sofrimento em relação a essa diminuição do desejo sexual que vai aumentando com o tempo. Então, eu acho que é importante que nós possamos, né, a partir, né, dessas leituras, e depois também eu posso encaminhar lá para os nossos grupos dos associados as suas sugestões de leitura, a gente tentar se apropriar um pouco mais para que a gente possa dar a permissão que aquele tema seja revelado, né, questionando o próprio casal se eles percebem que essa é uma questão, se essa é uma questão para ele. Em alguns textos de terapia de casal também, que com outros tipos de casais interraciais, né, existe também a questão de que muitos vão trazer temas que são semelhantes para todos os casais, mas casais interraciais trazem temas muito específicos, que são únicos desse tipo de casal, muitas vezes, como, por exemplo, a dúvida e a falta de suporte por parte da família e dos amigos de que aquele é um relacionamento que realmente vai ser um relacionamento estável. E isso aí vai aparecer não apenas em casais brancos, né, com negros, mas também em outros tipos de casais interraciais, e que se torna fundamental, né, então, diante de um casal interracial, que a gente investigue o contexto social em que aquele casal está inserido. Então, se você tem uma determinada dificuldade de trazer o tema da interracialidade para a consulta, que você possa investigar, né, de maneira indireta, né, e aquecer essa mulher para perceber algumas questões, como, por exemplo, de onde que você percebe que vem, no caso da família do Paulo, essa fala, né, sobre a ascensão social, sobre essa criança nascer parecida com a família, e aquecendo para essa própria identificação racial por parte de Ana, né? Que aqui no quadro, no clínico, na nossa história, não é algo que fica tão claro. E aí eu relembro que, às vezes, até para nós mesmas, mulheres negras, essa questão, né, da construção dessa identidade, ela não é tão simples, ela não é tão fácil, exatamente porque a gente nasce, né, no seio de uma sociedade que vai tentando branquear as coisas o tempo inteiro. Então, de repente, nós não somos negras, nós somos morenas, nós somos, mas você, né, então, que a gente possa, né, dar luz, né, a isso, que às vezes é uma questão encoberta até para nós mesmas, né, e aí a gente vai trazendo isso com baixa autoestima, vai denominando essa nossa questão racial por outros termos que não exatamente esses. E aí as terapeutas, né, elas sugerem, essas teóricas, que a gente possa investigar, então, esse contexto social, fazendo questionamentos sobre o quanto ela percebe, né, o contexto social no qual esse casal está inserido e de onde viriam essas falas, para que a gente possa, a partir do colocá-la em contato, então, trabalhar por essa questão dessa identidade e, né, no seio lá do setting da terapia de casal, ajudar esse casal a dialogar sobre isso, desconstruindo essas barreiras que são grandes, porém, muitas vezes invisíveis.
Eu vou ver se a gente tem alguma pergunta aqui no chat. A Diana está dizendo que o não dito é o mais importante, já diria Lacan, dizendo que você, Andréia, como sempre, é excelente, tá? E aí eu coloco também, eu abro a palavra para quem quiser colocar mais, fazer algum questionamento ou colocar mais algum ponto. Vocês, por exemplo, professoras Andréia e Andréia. Eu queria pontuar, só rapidamente, mas como a gente está falando aqui de um silenciamento, né? Então, o fato da gente pautar essa discussão hoje é algo que importa muito. E eu penso que o nosso desafio é esse, né? E entender também que esse silenciamento, ele não é por acaso. Não é por acaso que a gente não encontra na literatura, na revisão de literatura, se a gente for pesquisar, né, nas revistas equalizadas, um silenciamento, né? Uma ausência de uma produção intensa, robusta, que a prática concreta, né, nos demanda. E aí eu acho que tem uma outra questão aqui que eu gostaria de pontuar, é como isso se deve, porque a sexualidade de mulheres negras, ela é sistematicamente invisibilizada. Então, eu relembro aqui o trabalho da Bruna Pereira, tanto na dissertação de mestrado quanto na tese de doutorado, em que ela vai discutir inicialmente na dissertação a violência contra mulheres negras, a violência doméstica e familiar contra mulheres negras, a partir de um dado social do concreto, que é o número de mulheres negras que sofrem violência doméstica e familiar, ele é muito maior do que o número de mulheres brancas. Algo importante pós-Lei Maria da Penha, a gente teve, segundo o mapa da violência de 2018, uma diminuição da violência contra mulheres brancas e um aumento da violência contra mulheres negras, o que nos provoca a perguntar por que esse sistema de justiça, por que esse sistema de acolhimento não acolhe, não protege, não presta assistência a mulheres negras vítimas de violência da mesma forma que faz com mulheres brancas, né? Então, essa era uma questão, né, um dado social importante, mas também um dado da ciência que era um silenciamento sobre a questão racial, né, dentro da violência doméstica e familiar. Então, nos primeiros 7 anos da Lei Maria da Penha, você teve investigações de N né, questões e um silenciamento. O trabalho dela é um dos primeiros trabalhos que vem pautando a questão racial. Mas, além disso, eu acho interessante, né, pontuar que, na tese de doutorado, ela vai discutir as questões afetivo-sexuais, porque ela percebeu, nas entrevistas realizadas durante o mestrado, que tinham questões ali que não necessariamente se configuravam como violência doméstica e familiar, violência, né, de gênero, mas que eram questões importantes, né, para as mulheres, para mulheres negras nesse campo da sexualidade, nesse campo da afetividade. E essa é uma questão não pautada, porque quando a gente está falando de uma sociedade estruturada pelo racismo, a gente está falando de uma sociedade que desumaniza pessoas negras. Então, mulheres negras vão ser vistas como essas sujeitas, né, objetificadas, a mulata, a doméstica e a mãe preta, e, portanto, essas mulheres, elas não vivenciam as questões afetivo-sexuais. Isso é um assunto menor, né? Então, a gente até consegue considerar se a gente está falando que são as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, que são as mulheres que estão sendo agredidas, né, em variadas formas. Mas quando a gente está falando nessa perspectiva da complexidade, né, e dessa vivência de humanidade, que é a afetividade, que é a sexualidade, mulheres negras não pautam esse debate. Então, acho que essa é uma questão muito importante, né, e fundamental, porque não é possível a gente pensar práticas antirracistas sem que a gente compreenda a complexidade e a humanidade das pessoas negras. Na verdade, o antirracismo, ele precisa ser, né, orientado para o reconhecimento de pessoas negras como em suas humanidades, em suas complexidades, né, em suas questões mais sensíveis também. Eu queria complementar, né, pegando o gancho do que a professora Andréia falou, que enquanto nós, pessoas brancas, não nos entendermos como sujeitos racializados,
e que estamos em lugares de poder, como muitas vezes somos a maioria nos consultórios, somos a maioria nesses lugares de assistência, nós não vamos enxergar realidades como essa do caso clínico que a gente trouxe. Então, enquanto a gente não enxergar as dificuldades que temos, né, para olhar o mundo sobre essa lente do privilégio, porque não adianta só eu me reconhecer como branca, né? Ou não adianta só eu me entender como alguém antirracista. Isso não tira de mim os privilégios que eu tenho, né? Os privilégios de ser uma mulher branca no mundo, eles não vão ser retirados com o meu reconhecimento. Então, eu preciso entender que cotidianamente isso acontece. Então, se a gente não trouxer essa percepção, não há transformação, não há luta antirracista efetiva. Não há como eu enxergar dentro dessa dinâmica da Ana e do Paulo o que está acontecendo, eu não consigo lidar com esse tema, eu posso enxergar que tem ali uma questão, mas eu vou passar por cima, né? Então, assim, vem aí uma desassistência. Então, eu acho que esse é um tema, assim, fundamental para a gente pensar nisso, como que a nossa sociedade se estrutura, como disse bem a professora Andrea Marreiro, mas trazer para dentro da gente, porque se a gente não olha para nós e como que a gente se coloca no mundo, essa transformação ela não vai acontecer, né? Essa realidade ela não muda, né? Então é o problema do outro, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Isso aqui é a tal da branquitude acrítica. Eu não enxergo essa realidade, né? Então acho que a gente precisa, acho que a riqueza da gente trazer esse tema é a gente também olhar para essa questão, como que nós brancos percebemos isso tudo, né? Perfeito, professora, excelente, né? E aí não apenas referenciar para alguém, né, um terapeuta ou uma terapeuta negra, porque aquela pessoa pode ter um pouco mais de experiência ou de tato com aquele tema, quando, na verdade, talvez, pelo menos enquanto profissionais de saúde, todos nós deveríamos nos ocupar, né, de nos qualificarmos, capacitarmos para lidar com isso, né? Então, é isso, acho que não temos perguntas, eu não sei se algum dos nossos participantes vai querer colocar algo. Se não, agradeço as duas profundamente, acho que foi um momento bem rico, muito interessante, agradeço a todos os participantes também, tá, desse momento, e nós estamos registrando, vamos deixar gravado e disponibilizaremos a aula no nosso canal do YouTube da ABENS, para quem quiser assistir e acompanhar depois. Professora Andréia, muito obrigada, passo para vocês duas para fazerem as últimas palavras. Andréia, muito obrigada também, né, professora Andréia, também muito obrigada a todos, e ficamos por aqui. Boa noite a todos. Querem se despedir? Eu queria agradecer a você, Débora, por pautar o tema né, e me convidar para esse desafio, e agradecer muito, muito, muito a professora Andrea Marreiros, que topou, né, nos enriquecer aqui com todo o seu conhecimento, para a gente refletir melhor sobre isso tudo. Brilhante, realmente, professora Andrea. Tenho nem palavras, eu agradeci a ela antecipadamente, né? Eu já te agradeci quantas vezes, professora? Porque eu preciso agradecer 10 vezes mais, porque de fato é difícil a gente encontrar quem consiga construir, né, trazer realmente essa construção interdisciplinar. Às vezes a gente se perde, assim, eu percebo que eu me perco enquanto profissional de saúde em algumas falas, né, das ciências sociais, porque são temas que a gente não tem tanto contato, mas acho que você trouxe, assim, com uma leveza, uma clareza, né, eu acho que estimulou a cada um de nós, professora Andréia, que a gente possa buscar e nos aprofundarmos mais, né, no tema e na literatura. Muito obrigada. Eu também agradeço muito, Débora, a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim foi um prazer. Acho que é um desafio de todas, né, de todos e de todos nós, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse exercício que eu venho fazendo já há algum tempo com a professora Andrea Rufino, do sente pensar, né, dessa compreensão também que a gente experiencia a vida de um modo mais intenso e complexo quando a gente une a razão e a emoção, né, quando a gente se permite fazer essa religação
que foi apartada pelo projeto de modernidade, que foi quem inventou o racismo, né, e especialmente, assim, num processo de esperançar, né, nessa compreensão de que a nossa esperança de um outro mundo, ela é uma esperança que age, ela é uma esperança que se coloca, como disse o Paulo Freire, é uma esperança que é do verbo, né, do verbo esperançar e não do verbo esperar. Então, esperançar é se levantar, é seguir adiante, é se juntar com outras pessoas para fazer de outros jeitos. Então, fiquei muito feliz de me juntar aqui a vocês, espero que a gente siga aí conjugando esses verbos, sente pensar, esperançar, porque a gente deseja um mundo, uma experiência, né, de vida muito melhor para todas, todos e todos nós. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada a todos, uma boa noite, nos encontramos no próximo evento da ABENS.